Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. E a leitura será feita dos versos 31 a 39. Diz assim a palavra do nosso Deus: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, esta carta tão preciosa, tão explicativa, tão profunda, tem no contexto do capítulo 8 um pano de fundo, um local em que se desenvolve o tema de sofrimento. O capítulo 8 fala de sofrimento, irmãos. E é no contexto de sofrimento que ele vai falar sobre o que nós acabamos de ler. Veja, por favor, ali no capítulo 8, os versos 17 e 18. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ora, por que ele falaria de sofrimentos aqui? Se estivesse tudo tão tranquilo, ele só diria: a glória que nós experimentamos agora será ainda maior no futuro, alegrem-se. Mas ele sim, conclui com alegrem-se no final, mas ele diz alegrem-se porque vai ser diferente do que é hoje. Hoje nós passamos por sofrimentos. E ele vai mencionar sofrimentos da criação a partir do verso 19. Vai falar que esses sofrimentos são intensos, são grandes, mas que há esperança no meio dos sofrimentos. Eu leio a partir do 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paro aqui um instante para uma explicação rapidíssima. Lá no Éden, quando houve o pecado dos nossos primeiros pais, o usurpador tomou lugar. E o usurpador tomou lugar para dominar sobre a natureza. E a natureza, então, em corrupção, anseia pela redenção. Redenção que se dá em Cristo Jesus e pela manifestação dos redimidos. Então, ela anseia pela manifestação das nossas próprias vidas em favor da própria criação. Sigo para o 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, sofrimento. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos,
a redenção do nosso corpo. Para mais uma vez, nós somos redimidos em Cristo Jesus? Sim, somos. E podemos dizer que vivemos hoje os céus? É claro que não. É porque nós não podemos dizer que vivemos hoje os céus, que ele diz que nós aguardamos a adoção de filho. Aguardamos pelo relacionamento íntimo, presente, indissolúvel, inclusive a presença dos nossos olhos, aquilo que nós identificamos no nosso dia a dia. Eu estou olhando para vocês agora aqui, meus irmãos, vejo imagens, semelhanças do nosso Senhor Jesus, mas eu não o vejo. Mas então, naquele dia, não somente eu, mas todos os redimidos o veremos tal como ele é. Aguardamos a adoção de filho. Ele continua nos 24 e 25 dizendo: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vocês percebem? O momento em que vivemos é de sofrimento. Aquele de nós aqui que esperar viver no presente momento, nesse tempo que estamos agora, somente prazeres, alegrias e conforto, está se enganando. Vai ficar frustrado. Este é o tempo do sofrimento, da angústia, do gemido. Felizmente, a coisa continua e o Senhor nos mostra que todo esse gemido, todo esse sofrimento não está perdido. Veja os versos 28 e 29, por favor. Sabemos que todas as coisas... Eu preciso parar aqui um instante. Ora, se o assunto é sofrimento, que todas as coisas serão essas, hein? Percebem o contexto? Ora, se todas as coisas estão aqui mencionadas, porque se referem a sofrimento, continua a leitura, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paro de novo. Irmão, o sofrimento que nos aflige hoje, a nós redimidos em Cristo Jesus, nos faz lembrar que carecemos do Redentor. Infelizmente, tenho participado de alguns sepultamentos ultimamente. Não há alegria num sepultamento. O sepultamento é alguma coisa que nos divide, nos separa, evidencia o salário do pecado. O sofrimento nos traz isto à mente. Aos que estão sem Cristo, desespero. Mas a nós que estamos em Cristo, a consciência de que porque Ele nos amou, temos esperança, a esperança da igreja. Agora observe, por favor, que o 28 termina dizendo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e o 29 diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Perceberam qual é o propósito do Senhor ao nos chamar? Qual será? Conformar-nos à imagem de seu Filho. Em Hebreus capítulo 2 é dito que o nosso Senhor Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. O que será de nós? Certamente não será diferente. Só que nós somos justificados por meio da fé nele, por sua graça, porque ele é as primícias, como diz o texto, o primogênito entre muitos irmãos. O sofrimento nos conduz, pelo poder do Espírito, seguindo a Cristo, a esta santificação. Mas tudo isso nos faz pensar, então, retomando o passo inicial, que a vida cristã é vida de sofrimento. E que a vida dos incrédulos nesse mundo é vida de sofrimento. Ainda que vistam máscaras de alegria, vivem em sofrimento. E nós somos agraciados porque no meio do nosso sofrimento fomos resgatados por Cristo Jesus.
e passamos a ter esperança. Essa esperança se manifesta, irmãos, e há ali uma porção de motivos para que nós tenhamos o nosso coração cheio de esperança. Porque no versículo 31, ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? E eu vou parar de novo. Que coisas? Sofrimento. O Senhor conosco no nosso sofrimento. O Senhor nos conformando à imagem de seu Filho. Que diremos nós diante do sofrimento e da presença do Senhor conosco? Verso 30. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, estamos seguros. O sofrimento pode vir pesado. Pode vir mais do que suspensão dos trabalhos religiosos para atingir a igreja. Pode vir proibição. Pode se levantar a mão pesada do Estado ou até dos inimigos do Estado contra a igreja. As coisas podem ficar muito difíceis. Dentre nós, alguns ou muitos podem vir a morrer por causa de Cristo. Estamos seguros. Mas como estamos seguros? Vamos morrer? Estamos seguros porque nós fomos redimidos para sermos a semelhança de Cristo, para a vida eterna. Deus cumprirá o seu plano, nada escapará ao seu plano. Minha família está enferma, que será deles? Calma, está no plano do Senhor, viva para a sua honra. Aquelas pessoas estão se perdendo, não conhecem o Evangelho, esforce-se para evangelizar, mas não o faça em aflição. Calma, você está vivendo em cumprimento do plano do eterno. Há o que fazer? Você pode fazer? Faça! Mas não se aflija. Viva em paz na presença de Deus. Viva assim, porque Ele cumprirá o seu plano. O verso 31 que nós lemos a primeira parte, vamos ler a segunda agora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele tem um plano e o cumprirá, e Ele em Cristo Jesus nos redimiu para fazer de nós seu povo, Ele nos trouxe para si, irmãos, quem é que poderá nos tirar daqui? Se estamos guardados com o Senhor, quem poderá nos retirar das mãos do Senhor? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Esta não é a palavra de vitória social, de vitória financeira, de vitória sobre a doença. Não é este o ponto. O ponto é conformação à imagem de Cristo, com a esperança da vida eterna. Quem pode algo contra nós? Lemos mais cedo, foi objeto de estudo no vídeo que a igreja recebeu, com o mesmo título de pregação, A Esperança da Igreja, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança está só para esta vida, somos os mais infelizes dos homens. A nossa esperança não está aqui. Combatemos com esperança de algo mais e melhor. Deus é por nós. A letra C, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, o Senhor nos redimiu por meio do cumprimento do seu plano, que incluiu rejeitar a oração de Cristo no Monte das Oliveiras. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Qual foi a vontade do Pai, irmão? Não passar o cálice. O Senhor entregou o seu Filho em favor da igreja, em nosso favor. Como podemos temer? Como nós estamos seguros?
como nós temos motivos para termos paz, para lutarmos para a glória do Senhor, pelo testemunho do Senhor, mas sem aflição, descansados em sua boa mão. Ele não poupou nem mesmo a Jesus. O verso 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O que nós vamos dizer diante do sofrimento que nós passamos? Nós vamos dizer, são pesados, são difíceis, mas o nosso Deus já nos justificou. Eu posso chegar diante de um homem bravo, cheio de autoridade, violento, e ele pode me retalhar. Continuo justificado diante de Deus. A autoridade que interessa é o próprio Senhor. As autoridades vãs e vis colherão o fruto das suas obras, o fruto da sua semeadura de maldade. Nós estamos justificados em Cristo, em meio ao sofrimento. Quem é que pode se esquecer de Jó? Jó, rico, família grande, cheio de alegria, de repente, sem filhos, pobre, coçando-se nas suas feridas com um caco de telha. Mas eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor vive. Ele deu, ele tirou, louvado seja o nome do Senhor. Justificado. Justificado, irmãos, podemos ficar tranquilos diante das durezas desta vida, porque quem vai intentar acusação contra nós? Deus nos justificou. 34. Quem nos condenará depois da acusação? Condenação? Não. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem poderá nos condenar? Se Cristo Jesus, ali tipificado, morreu a nossa morte, recebeu sobre si a nossa condenação. Quem poderá nos condenar se Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, a esperança da igreja? Quem poderá nos condenar se este que ressuscitou dentre os mortos reina? Está, como diz o texto, à direita de Deus. Reina em majestade. Mas ele não está lá assoviando, assistindo Netflix. Ele está lá intercedendo por nós, no seu ministério sacerdotal. Veja, esta oração é a que o nosso Deus Todo-Poderoso ouve e acata, a intercessão de Cristo pelo seu povo. Irmãos, o morto e ressurreto reina e intercede por nós. O que nós vamos dizer diante do sofrimento, senão, obrigado, Senhor, estamos seguros. E ainda, verso 35, a parte A. 35, isto. Quem nos separará do amor de Cristo? Até aqui. Queridos, vocês devem amar alguém. Pode ser alguém da sua família, pode ser os seus pais, pode ser o seu cônjuge, os seus filhos. Ama alguém. E é muito provável que você sinta e saiba o que significa ser amado por alguém. E nós todos somos pecadores, falhos. O nosso amor é uma moeda de 10 centavos. Pequeno. Vale pouco. Mas a gente sabe como é bom. Como é bom. Quem nos ama, irmão, é quem morreu e ressuscitou. Reina e intercede por nós. É este que nos ama. O amor que nos dá segurança, que nos sustenta. Você já sentiu amor por alguém? Você já se sentiu amado? Pois você sabe o quanto isso dá segurança para a gente. Nosso Senhor Jesus é quem nos ama. Desse modo, diante do sofrimento e de tantas manifestações do nosso Senhor,
em nosso favor, não garantindo por meio de uma lei que será descumprida, mas garantindo pelo seu próprio poder que cuida, zela, e ele sim garante que será cumprido em nós. Nós temos então a realidade que vivemos, de que nós não apenas sofremos agora, mas sofreremos ainda, mas de que nós não apenas vencemos agora, mas venceremos ainda. Sofremos agora e sofreremos ainda, versículo 35b e 36. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Eu lhes pergunto, alguma destas coisas aqui é boa? É tudo indicativo de sofrimento. Ah, como nós estamos sofrendo nesses dias. É mesmo? Alguém já lhe apontou a espada? Ninguém aponta a espada para outra pessoa a fim de oferecer para passar manteiga no pão. Espada é apontada para ameaçar de tirar a vida. Estamos nesse sofrimento todo? Estamos em dificuldade? Sim, estamos. Mas nós temos muitos motivos para nos alegrar, não é? Veja ali as letras A a F. Sofremos agora sim, irmãos, preparem-se, vai piorar. Em lugares ao redor do mundo é muito pior. Em 2019, cerca de 2.000 cristãos foram mortos por perseguição ao redor do mundo. Em 2020, isso ultrapassou os 4.000. Mas milhões foram perseguidos. O que custa para acontecer isso no Brasil? Irmãos, temos que ser fortes. Não podemos ser crentes, como está aí no jargão popular de hoje em dia, mimimi. Temos que ser crentes que aguentem o tranco. E aguentem o tranco por quê? Porque o Senhor cumprirá o seu plano. O Senhor Deus é por nós. O Senhor Deus não poupou Jesus, etc., como está ali projetado. Nos ama, nos guarda. Venha o que vier. 36. Nós fomos, por amor do Senhor, entregues à morte o dia todo, considerados como ovelhas para o matadouro. É assim que nós vivemos. É assim que estamos conscientes da vida. Sofremos e sofreremos, mas vencemos e venceremos. Versículo 37. Em todas estas coisas, sofrimento, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você tem consciência disso? Será que dá para acordar um dia com dores no corpo, com dor de cabeça, com o estômago roncando e falar: Senhor, adorado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque a vida eterna me foi entregue por ti mesmo na mediação de Jesus Cristo. Será que é possível fazer isso? Será que nós podemos caminhar um pouco mais pacificamente uns com os outros por causa do amor de Deus entre nós? Porque em Cristo nós vencemos. E com Cristo nós venceremos. Somos, portanto, mais que vencedores. É possível, irmão. Cristo venceu a morte e ressuscitou. Nós esperamos isso com Ele. Vencemos. Venceremos. E o texto vai seguir então, queridos. E vai nos mostrar os versos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Comparem o que está descrito no 38 com o que está descrito no 35.
E perceba que no 35, as durezas são da vida aqui, ó. São durezas do tempo. E o Senhor nos sustenta nas durezas do tempo. Mas no 38, as coisas vão além do tempo. Nem a morte, nem a vida. Nem anjos, estão vendo anjos por aí. Principados, estão além desta criação que percebemos. Nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes. E agora ele vai falar de coisas que são próprias para a cultura de então. Nem a altura, aquilo que se imagina a respeito de divindades que haja nas alturas. Nem profundidade, a respeito daquilo que alguns imaginariam ser infernal e terrível para baixo. Nem altura, nem profundidade. Nada disso que a cultura apresenta que seja sobrenatural. Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Estamos seguros. Temos esperança. A esperança da igreja está no próprio Deus. O nosso Deus que nos sustenta pela mediação de Cristo Jesus, ressurreto dentre os mortos. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Acho que entrou até animado, porque veio aqui adorar a Deus, aproveitando uma grande oportunidade. Pois saia mais animado ainda. Você pode até sair cansado, mas saia animado. Porque, irmãos, aquele que nos vivificou não largará a nossa mão. E podemos ser estraçalhados, humilhados, quebrados. Continuamos salvos. Portanto, prepare-se, mantenha-se feliz na presença do Rei, não saia do caminho. E, para a glória do Senhor Jesus, tenha fervilhante no seu coração a esperança, não em coisas passageiras, mas no eterno que nos ama.